Fala pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso Fé na Real. Hoje nós estamos aqui juntamente, eu, meu amigo Pedro e nosso querido pastor Nilson. Pastor Nilson, que é psicanalista, servo de Deus, pastor, um homem de Deus, um pai, né? Amém. Um pai, marido, que mais é? É um monte de coisa. Esse homem é multifunções, né? Então nós estamos aqui hoje, vamos bater um papo com esse pessoal aqui. Eu vou pedir o pastor Nilson para se apresentar primeiro, para a gente já passar para o Pedro depois e entrarmos nesse bate-papo. Vai ser um bate-papo muito gostoso. E você que está aí nos seguindo, segue, compartilha, comenta e chama um amigo também para ver o nosso podcast aqui, que é o podcast Na Real. Pastor Nilson, se apresente. Só agradecer, tá? Só realmente agradecer por estar aqui, né? Ser convidado por vocês para estar num trabalho tão excelente como esse, certo? Eu sou pastor, inclusive agora, sábado agora, dia 24, eu vou estar comemorando 30 anos de pastoreio, né? O pastor Pedro vai estar lá comigo, me ajudando naquele movimento. São 30 anos servindo ao Senhor. Sou pastor presidente da Igreja Evangélica Ministério Florescer, certo? Sou pai, graças a Deus estou aí, fazendo algo pro Senhor, como psicanalista, né? Desenvolvi aí, juntei a psicanálise com o meu pastoreio, né? O mais engraçado é que deu certo, está dando certo para ajudar muitas pessoas. Que benção, hein? Pastor Pedro você já conhece, mas aí, pastor Pedro, boa noite, como que está? Boa noite, estamos aqui, cansado, mas de pé. É É mais um bate-papo sobre esses assuntos impenitentes da igreja e da sociedade. Que coisa boa, né, gente? O pastor Pedro, que ele já faz, né, um trabalho social, na verdade, né, há muito tempo. Desde quando eu conheço o pastor Pedro, ele sempre fez esse tipo de trabalho social. E eu fui uma parte desse trabalho social, né? Eu cheguei na igreja que ele estava, não tinha conhecimento de muita coisa sobre como era o ministério, essas coisas assim. E o Pedro foi uma pessoa que me ajudou bastante nisso, né? Ou seja, ele pegou todos os maloqueiros do setor, levou para a igreja e fez o primeiro trabalho social que eu vi acontecer. Foi exatamente nisso, né, pastor Pedro? Fala um pouco para nós, como que é ser essa figura aí do social? Eu trabalho tão bem com jovens, né? Na época eu lembro que nós fazíamos um trabalho. O Pedro era bem maluco, pastor Nilson. Então ele encontrou com um pessoal que não batia bem da cabeça. E aí a gente começou a fazer um monte de coisa. E foi muito bacana. A minha juventude, praticamente, né? Foi toda junto com o pastor Pedro. E a gente fez muita coisa naquele Veracruz. É porque a igreja não pode estar desvencilhada do social, né? A Bíblia fala em Atos 10 que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Fazendo bem. Então, fazer o bem é uma das funções daquele que se diz discípulo de Jesus, né? Então, a função do evangelho é pegar seres humanos e fazer deles gente de verdade. Pastor Nilson, interessante é que a Bíblia, ela relata Jesus, ele cruzou com umas pessoas muito perturbadas, né? Vamos dizer assim. Foi. O jovem gadareno mesmo foi um, né? Estava acorrentado. As pessoas tinham medo dele e ele andava ruivando, né? Ela fala sepulcros, né? Ou seja, ele morava dentro de um cemitério. Pastor, o senhor que é dentro da psicanálise, fazendo esse trabalho maravilhoso que o senhor faz há 30 anos, cara, o senhor me inspira, viu, pastor? 30 anos de ministério e ainda lúcido. E eu tenho mais. Gostei. Só que não, 30 anos de pastor, porque eu comecei pastoreio de 1 ano de crente. Eu abri a primeira igreja com 1 ano de crente. Agora escuta só. Não, o senhor é mais doido que eu pensei, né? 1 ano de crente. Já conseguimos abrir várias igrejas, mas foi isso que aconteceu. Na verdade, saí lá do mundão, né? Entrei na igreja e vi isso, né? A grande dificuldade foi me convencer de quem era Jesus. Aqui está o segredo de toda a história. Me convencer de quem era Jesus. Se realmente, isso eu nem sonhava em fazer psicanálise. Por exemplo, eu tenho a capacidade de me lançar para esse homem. Esse homem tem a capacidade de me segurar. Isso aqui não vale só para mim, isso aqui vale para mim, vale para a igreja, vale, mais para frente eu quero falar nesse assunto, dessa ligação da igreja com a sociedade, o porquê que a igreja está perdendo o espaço na sociedade, né? Os meus pontos que eu tenho, mas é realmente isso. Uma coisa interessante,
quando eu comecei a estudar psicanálise, a ideia do estudo é inculcar na sua mente a ideia de alguém que criou. Isso aqui é muito interessante, pastor Clévis. Por exemplo, vão me colocar aqui a ideia de Freud, de Lacan, vão me colocar aqui dentro. E com o passar do tempo, eu comparei as palavras dessas pessoas com as palavras de Jesus. Então eu comecei a tratar as pessoas usando não o que Lacan pensava, mas o que Jesus pensava. Preste atenção nisso aqui. Posso? Mais um pouquinho? Pode. Posso? Então sempre você vai estar ouvindo isso de mim. Então veja só. Nós sabemos que tem muita gente sábia no mundo. Que fala coisas maravilhosas. São as famosas frases de efeito, né? Isaac Newton fala aquela coisa toda. Uma coisa que eu percebi é que todos esses homens, todos esses seres humanos, nenhum deles tiveram o poder de usar a voz para fazer um paralítico levantar. É verdade. Nenhum deles tiveram. A questão aqui que começa a quebrar, é porque a sociedade insistiu em nos mostrar Jesus pela área religiosa e não como um pensador livre. Exatamente. Não como um pensador livre, pela área religiosa, insistiu em mostrar. Então um dia eu tive a ousadia de olhar para Jesus pela área como um pensador livre, como um ser humano que veio expert na mente e o que esse Jesus poderia fazer na mente uma dificuldade do ser humano. Que eu encontro, que eu converso com muito crente doido também, entendeu? Mas assim, uma dificuldade que eu vejo que eles têm é olhar para Jesus como um ser humano. E Jesus, ele foi um ser humano. Ele foi um ser... Eu falo assim, quando eu falo para a pessoa assim, olha, você pode ser machucado por pessoas, mas um cachorro não vai te curar. Você não vai desabafar com um cachorro e o cachorro vai... Não vai fazer isso. Se uma pessoa te machuca, outra pessoa vai te curar. Certo. Então, quando eu falo assim que a maior dificuldade das pessoas é elas tirarem essa... Como que eu digo aqui? Uma coisa sem ferir a santidade, né? Mas assim, é olhar para Jesus como ser humano. Porque Deus não mandou um Deus para cá. Um guru. Mas essa era a ideia de Jesus. Jesus, ele vira para uma pessoa que está sendo curada e fala assim, ó, você crê no Filho do Homem? Você crê naquele que é mortal? Você crê naquele que vai morrer? Aí o cego vai e pergunta, quem é ele para que eu creia? Aí ele, sou eu, este que vos fala. Jesus, porque a ideia é justamente essa. É pegar essa imagem de um grande Deus, poderoso, né? Esse Deus que nós conhecemos. Quando nós olhamos para ele agora, por exemplo, nós estamos olhando como se estivesse olhando para o céu, sem estrela, sem nada. Nós não conseguimos. Jesus, ele trouxe essa imagem de Deus humano para nós. Nisso aqui está o interessante. Por quê? Porque toda vez que eu vejo Jesus produzindo, que eu vejo Jesus fazendo, eu vejo ele fazendo isso porque ele é o Filho de Deus. Exatamente. E na verdade o que Jesus está tentando fazer é simplesmente, olha para mim, eu sou o homem. Se eu estou dando conta de fazer, vocês também fazem. Vocês também fazem. Essa é a ideia. Certo? Só que para isso acontecer, precisa haver a imagem de Cristo em nós. E como é que essa imagem de Cristo é formada em nós? Como é que essa imagem é formada em nós? Através da criação de novos deuses, vamos dizer assim. A criação de novos viés na mente. Preste atenção. Depois eu fique à vontade, mas preste atenção. Eu nunca ouvi falar de Deus. Minha mente é seca. Minha mente é totalmente virgem, ou então vive em torno de outra religião. Certo. Né? Vive em torno de outra religião.
quando eu recebo o primeiro versículo da Bíblia, a primeira imagem, a primeira frase, essa imagem ela é criada dentro da minha mente, ela é formada dentro da minha mente. É o primeiro versículo que eu recebo. O Senhor é um conjunto de vários ensinos que o Senhor recebeu do cristianismo. Se o Senhor tivesse hoje, se nós todos estivéssemos dentro de uma religião, com todo respeito, de uma religião qualquer, para não citar nome de religião, nós estaríamos formados dentro dessa religião. Nós somos fruto dessa formação. E esse fruto, ele é, por exemplo, eu vou contar uma rápida história. Eu vou contar. Eu fui convidado para orar por uma mulher. É rapidinho. Cheguei lá para orar pela mulher. A mulher disse assim: o que aconteceu comigo? O que aconteceu? Ela nasceu dentro de uma determinada religião, o avô dela era, o pai era, a mãe era, os irmãos dela eram. O avô morreu, o pai morreu. Quando o avô morreu e o pai morreu, ficou os irmãos. Os irmãos ficaram dentro do mundo que foi formado. Quando ela chegou para mim, ela perguntou: o que está acontecendo comigo? Eu fui nos médicos, eu fui. O que aconteceu? Estamos aqui num podcast cristão. Então, o inimigo passou 40 anos formando a mente daquela mulher. A crença, pastor, é a pior prisão que existe. A crença é a pior prisão que existe. Só Cristo para nos libertar. Então, fui trabalhar com a mulher e percebi que só Cristo para tirar aquela mulher. É assim, pastor. A sua mente é um quadro. Então, você vai lá e pinta ele. Eu vou acertar para pintar ele. Eu vou acertar. Pintou. Borrou. Vou pegar a tinta branca, passar por cima do quadro de novo e vou tentar novamente. Por detrás dessa camada existe o borrão. A limpeza desse borrão aqui chama-se libertação. É mais ou menos assim que é formado a ideia. Por exemplo, quando o Senhor encontrou, no caso do gadareno lá, era realmente uma possessão. Era realmente uma possessão. Mas entenda isso. Aquele homem ele acreditava que deveria viver daquela forma. A mente dele não dizia para ele outra coisa. Mas aí eu já entro na questão da sociedade. A sociedade já colocou ele naquela situação. Por exemplo, ele não era maluco. Ele tinha uma possessão, que a Bíblia fala que tinha uma possessão. Mas as pessoas olhavam, é igual aqui, ó. É as pessoas que entendem o que é o mundo espiritual e pessoas que não entendem. Então eu acho que está muito sobre isso. Por exemplo, é igual quando a gente começa a pegar sobre sobre o Cristo. O Cristo ele não pode ser uma religião. Porque Jesus não criou uma religião. Jesus ele era judeu. Então se fosse para seguir alguma religião de Jesus, ele tinha que ser judeu. Então, mas ele não pregou o judaísmo, né? Essas pessoas que viam esse jovem lá, automaticamente a sociedade colocou ele no lugar que eles achavam que ele tinha que estar. É o que acontece hoje na nossa sociedade, que a igreja hoje, a igreja ela tem uma função. Eu costumo falar isso com um amigo meu do serviço. Eu falo assim, olha, a igreja ela tem uma função na sociedade. E essa função, ela perdeu essa função. Então ela está fazendo outras coisas. Hoje, por exemplo, as pessoas acham que quem vai alimentar o pobre é o governo. E o governo não foi feito para alimentar o pobre. Quem tem que cuidar do órfão, do pobre, da viúva, é a igreja. Então, a igreja, ela acaba que o trabalho social que a igreja tem que fazer, hoje ela não faz. E dentro dessa questão de justiça social, no lugar da igreja acolher essas pessoas que precisam, ela está exportando essas pessoas. Porque Pastor, não é só não é só dar o pão e a água, entende? Mas é cuidar, é dar vida eterna, vida com abundância. E assim vai mudando. pastor, a igreja sem a essência de Cristo, ela não consegue fazer isso que o senhor está falando. Ela não dá conta de fazer. É porque o texto de Atos 10:38 fala, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré e ele andou por toda parte fazendo bem. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Né? E a Bíblia fala que o mesmo Espírito que foi derramado sobre Jesus está na igreja, está em nós.
né? Então, a unção, né, e o poder para fazer o bem e para curar os oprimidos do diabo está nas pessoas que têm Jesus, que recebeu esse evangelho. Essa é a função da igreja. Não é reunir entre quatro paredes e... Então, não, mas, pois é, por exemplo, quando a gente começa a falar de Jesus, igual o pastor Nilson falou, quando a gente começa a falar assim, sobre esse Jesus humano, as pessoas têm dificuldade, né? É igual um dia me perguntaram assim, pastor Cleber, por que é santidade? Eu falei assim, santidade é você orar todo dia, jejuar todo dia, você andar igual olhando para baixo e tal, resistindo e tal. Eu falei, não, filho, santidade é um estilo de vida que você resolve viver. Lógico que eu tenho que orar porque Jesus orou, tenho que jejuar porque Jesus jejuou, e tem a Bíblia para mim ser de base para minha vida, né? Então, assim, a gente tem que compreender algumas coisas e começar a caminhar e a viver da forma que a gente deve viver de acordo com a Bíblia. Pastor, é assim, eu vou lhe falar qual é o problema a crise social da igreja. Presta atenção. O trabalho do sistema é apagar Cristo. Exato. À medida que Cristo está sendo apagado, a igreja está morrendo. Presta atenção. Se eu perguntasse para vocês aqui, por exemplo, qual é a personagem mais importante bíblica para vocês, vocês são pessoas sábias, talvez vocês saberiam responder. Mas 90% das pessoas, eles citariam outro personagem que não era Jesus. Peraí, pastor, segura Boa só um pouquinho. pergunta. Só um pouquinho. Essa câmera, nós precisamos... Posso começar? Pode. Porque na verdade toda a ideia, pastor, da igreja está vinculada a Cristo. Então veja só, à medida que a imagem de Cristo, isso aqui é realmente estudado, é analisado, não é só falácia. À medida que a imagem de Cristo ela vai se apagando na igreja, a igreja vai perdendo a força para fazer o que realmente deveríamos fazer na sociedade. Não temos, eu vou falar bem brusco, a nossa carcaça não aguenta, o sistema que trabalha para que as pessoas continuem na miséria, ele é muito poderoso, né? A igreja, ela não tem, ao meu ver, essa condição, se ela vai estar perdendo. E pelo que eu vejo, eu já falei para o senhor, eu tenho 30 anos, pelo que eu vejo é que está perdendo. Mas, por exemplo, o sistema, ele sempre procurou substituir Jesus por outra coisa. Se você for olhar as igrejas hoje, você vê que de uma maneira... por exemplo, quando a Bíblia fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala isso. Esse caminho aqui, o que é esse caminho? Como que eu ando por esse caminho? Essa palavra caminho, ela poderia ser traduzida por falação. Eu sou a fala, o verbo, a palavra, o caminho, a verdade e a vida. O que acontece aqui? As pessoas, elas não conseguem captar e viver, porque é muito difícil, o que Cristo está falando. O que Cristo está dizendo. Então eu corro para Moisés, eu recorro para Abraão, Davi. Eu recorro para essas pessoas, porque encarar Jesus é muito difícil. Encarar Jesus é muito difícil, certo? Porque toda vez que eu encaro Jesus, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou encarar o meu pecado, encarar o meu ser humano. E eu não quero isso. Porque com Moisés, Abraão, com esse pessoal do Antigo Testamento, lá é assim, você faz um sacrifício e tá tudo certo. Agora com Jesus não. Com Jesus você tem que negar a si mesmo. É mudança de caráter. É mudança, aí toca naquilo que ninguém quer, né? Quer ver o seu presta atenção? Negar a si mesmo. Porque a proposta de Cristo, a proposta de Moisés era obedecer. A proposta de Cristo, o evangelho não é para ser obedecido. Por exemplo, os discípulos da Bíblia, Paulo, Pedro, eles não têm autorização de escrever mandamentos.
Quem escreveu o mandamento foi Moisés e quem escreveu o mandamento foi Jesus. É inspirado por Deus, é para ser recebido como conselho. Por isso que nós não usamos véu. Porque é para ser visto assim. Agora escuta só. Esse evangelho que é nos pregado é para ser vivido. Onde é que está a força desse evangelho? Qual é a proposta desse evangelho? Crer. Crer. Agora escuta isso aqui, crer. Apóstolo Paulo, vou falar. Apóstolo Paulo, ele deu tudo que tinha para Jesus. Ele foi o cara. Chegou no momento em que o Senhor foi lá e colocou um espinho na carne dele e tirou de Paulo a força. E Paulo disse: agora eu estou fraco, porque o Senhor me fez fraco. Escute, por que agora está doendo? Isso é sério. Por que agora está machucando? Por que agora está doendo? Não era melhor quando eu estava? O Senhor falou para ele: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, a minha graça. Ou seja, Paulo, olha para a minha graça. A minha graça basta. A força total do homem, pastor, isso aqui você pode guardar. A força total do homem, ela não está no seu intelecto, a força final, e na sua mão, mas na sua crença. O que faz eu ir é o crer. Não é a minha força. Então, quando eu busco força para fazer, quando o pastor Pedro busca força para ir no social, entenda, o que está levando ele aí é a crença, é o crer. Presta atenção nisso aqui, é o crer. Presta atenção. É o crer que está levando ele a isso aí. Agora, aonde foi que o crer me levou? Por que pesa? Porque aqui eu posso curar a sociedade. Aqui eu posso ter força de fazer o que o pastor Pedro faz. Aqui, a partir disso. Sem isso eu não faço. O que me leva a ir? O que me leva a fazer? É o meu crer. Por que é difícil? Crer é a coisa mais difícil que tem na vida. Não tem coisa mais difícil no mundo do que crer. Por que? Presta atenção. Que é difícil. Quem era para ser eu? Quem era para ser o Senhor? Quem era para ser o pastor Pedro? Eu era para ser um cachaceiro. Eu estaria talvez hoje em algum lugar bebendo se eu já tivesse morrido. Então eu cheguei em algum lugar. Veja só. Por que está difícil para mim? Por que está difícil para mim? Porque o que está em mim, o que eu estou fazendo hoje, vivendo hoje, eu nunca viveria sozinho. Eu nunca chegaria aqui. Tá ruim porque a força que Deus colocou sobre mim, a força que Deus colocou, a luta que Deus colocou sobre mim, ela está além de mim. Então tá ruim. Então o que leva eu a continuar levando esse fardo? O crer. Crer em quem? Em Cristo. Através do quê? Do que ele fala. Não é da pessoa dele. Do que ele fala. Certo? Eu desenvolvi, eu chamo de teorapia. Teo de Deus, terapia de tratamento. Justamente por isso. Para levar as pessoas a entender realmente a importância de deixar Jesus moldar a mente dele em cima do que ele fala. Aí eu não tenho coragem, eu vou e fujo para o Velho Testamento, eu vou e fujo para outras imagens para não encontrar isso. Pode falar. Quando Jesus pergunta para os discípulos, que diz os homens que eu sou, né? Um fala Jeremias, Moisés, Elias, né? E aí ele vira para os discípulos: e vocês? O que vocês falam que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo. Né? Então, aí sai a declaração sobre essa pedra edificada minha igreja. Então a igreja está edificada sobre essa confissão. Né? Não é sobre uma coisa física. É uma confissão, é a palavra. Né? A pedra que a igreja está edificada é a palavra.
né? É o evangelho, é o que Jesus transmitiu. É a mensagem, a igreja ela está edificada na mensagem de Jesus, né? E hoje ela fugiu muito disso. Você não vê falar de Jesus nas igrejas mais. Não prega mais Jesus. Prega 7 passos de Moisés, de Elias, de... Quantos litros d'água tem no tanque Siloé? O que isso tem a ver comigo, Jesus? Mas não tem Jesus, né? E se você for pegar... Eu gosto muito do Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento, é o Evangelho de Jesus do começo ao fim. O Evangelho de Jesus. E isso é difícil ser pregado. Se você pregar Jesus na igreja hoje, o povo vai embora. E se você colocar Jesus também no Antigo Testamento, ele se encaixa. Ele encaixa lá, mas o Antigo Testamento não encaixa aqui. Exatamente. Mas agora, assim, quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, eu separei um versículo aqui em Provérbios 31, verso 8 e 9, fala assim, ó, abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Se o protetor dos direitos de todos os desamparados. Erga a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Então, assim, a gente percebe que a ação, quando nós olhamos para a ação social com justiça, nós percebemos que em todo o tempo a Bíblia, ela sempre nos ensina e nos direciona para cuidar de pessoas. A gente sempre tá nessa. Por exemplo, na época da política eu andei muito, em muitos lugares. Então, assim, a gente percebe que se a igreja, existe miséria demais do lado da nossa casa. Não precisa da gente ir para a África para fazer o bem pro próximo. Não precisa da gente usar isso. Não. Por exemplo, lá perto de onde eu moro tem, acho que 3 a 4 invasões. Que se você entra lá, você fica assim de boca aberta. Porque tem pessoas que necessitam. Tem muita gente que não necessita, mas tem muita gente necessitada. Então, assim, eu costumo falar assim, se a igreja ela assumir a identidade dela, aonde tem um setor que tem uma igreja, esse setor poderia estar diferente da maneira que ele está. Nós dois daria certo para trabalhar junto, pastor. Você sabe por quê? Porque, olha só, uma vez eu estava filosofando, estava eu, um amigo meu que é crente e um judeu. Aí eles me perguntaram assim, pastor, se um dia o senhor tiver uma igreja para o senhor pastorear, como a igreja do senhor, o ministério do senhor, como que vai ser? Como vai ser a sua igreja? Eu falei assim, olha, a minha igreja vai ter o seguinte, ela vai ter apenas 2 objetivos. Ele falou assim, qual? Eu falei, nessa igreja, ela vai funcionar 24 horas e essa igreja vai arrecadar muito dinheiro, vai construir um hospital e vai construir uma escola. E nessa igreja, ela vai ter um lugar para as pessoas que são de rua, onde elas vão poder chegar, tomar um banho, dormir, lindo. e jantar, e almoçar, e ter um café da manhã. E a igreja rolando, acontecendo. Vai ser uma igreja para aqueles que não tem lugar para ir. Aí eles falaram assim, mas pastor, mas essa igreja nunca vai existir. Eu falei, lógico, eu não tô lá ainda para realizar, entendeu? Então, mas o que acontece? Mas eu acho assim, que às vezes eu fico olhando as coisas e eu falo assim, meu Deus, por que as coisas estão tão assim, né? Olha só, se você pegar Goiânia, por exemplo, Goiânia tem umas 5 ou 6 grandes igrejas. Se essas 5 ou 6, vamos jogar por baixo, né? Se essas 5 ou 6 grandes igrejas quiserem fazer o bem para o necessitado, para a viúva, se eles quiserem, eles podem criar um hospital evangélico onde ninguém vai precisar pagar nada. Eu passo ali perto da T2, ali no supermercado Moreirinha. Tem um hospital fechado ali. Tem. O Hospital Batista. Do Centenário, que é o hospital fechado. Para mim, isso é um tapa na cara da igreja de Goiânia. Tem o prédio equipado, com móveis lá dentro, para funcionar um hospital, e não funciona.
Se juntar duas igrejas grandes aqui em Goiânia, faz aquele hospital funcionar. Eu tô aqui para trabalhar a mente, cabeça. Eu acho, por isso que eu falei que nós dois trabalharemos bem juntos, porque eu acho muito bonito isso que o senhor faz como base. Mas eu quero que o senhor entenda isso aqui. O governo, ele não dá conta de tirar as pessoas da rua, porque boa parte das pessoas não querem sair de lá. Eu quero que o senhor entenda isso aqui, ó. Pastor, deixa eu só abrir um parênteses. Fica à vontade. O governo, ele não quer tirar aquelas pessoas de lá, ele não consegue. As pessoas pode ser que não queiram sair, mas eu acho que o governo não tem interesse em tirar. Não, Porque enquanto elas estiverem lá, o motivo para o governo permanecer. tá certo, mas isso tá certo, é uma linha de raciocínio, mas nós estamos aqui para trabalhar a mudança do ser humano. Da mente. O foco aqui é o ser humano, não é o sistema em si. O sistema, ele trabalha para isso. Você pega uma pessoa debaixo da ponte, para você colocar ele numa casa, ele tá lá fazendo a necessidade dele no meio do tempo. Para você colocar ele numa casa, você precisa botar ele dentro de uma sala que tenha cerâmica, um banheiro de cerâmica, ou seja, é quase impossível você arrancar. Se você der um prato de comida para uma pessoa e aquela pessoa dizer que aquela comida adoeceu, ele tem todo Então você vê realmente que o sistema é trabalhado para deixar a pessoa lá. Tudo bem, para deixar a pessoa lá. Mas a única maneira que a pessoa tem de sair disso... Eu quero mostrar uma coisa para o senhor. O senhor veja isso aqui, ó. Nós vemos um monte de gente debaixo de um viaduto. Eu quero que o senhor entenda que ali é a bolha consciente, perceptiva dele. Você tira ele dali, bota ele lá dentro dessa igreja e a mente dele, pastor, vai estar chamando ele para lá de novo. Por exemplo, essa moça, ela vai ter, ou já tem várias amizades em faculdades. Então, toda vez que ela levanta, na mente dela tá As amizades. num lugar nobre. Mas várias pessoas têm essa mesma visão na distribuidora. Tem essa mesma visão numa praça à noite. Mas, pastor, agora eu vou confrontar o senhor. Confronta, Gosta pastor. de confronto mesmo, Vamos entendeu? lá. Do lado do meu serviço tem um boteco. Sim, E o senhor sabe onde é que de vez em quando eu vou lanchar? lá no boteco. Lá no boteco. E o senhor sabe que lá no boteco tem uma coisa que a igreja não tem? Sim, o quê? Não sei não. Unidade, companheirismo, preocupação com o outro. Mas Pastor, lá o senhor pode entrar assim, sem R$1. O senhor sai de lá chapado. pastor, mas... Agora, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Os botecos só existem, sabe por quê? Porque a igreja não ama as pessoas como o boteco ama. O senhor percebe que no boteco existe uma essência que às vezes na igreja... Eu faço uma crítica. A minha igreja que eu estou frequentando hoje, ela é uma igreja preta, pintada, e é bonito no lugar lá, sabe? É bonito. Mas assim... Mas as igrejas hoje que tá com a igreja pintada, não tem nada contra, com preto, branco, azul, amarelo. Não, mas olha que é o seguinte, as igrejas, elas pintadas de preto, com escuro, elas impedem a gente ver a face do irmão que tá do lado da gente. E a gente não consegue ver nem reconhecer. Hoje eu ponho um pé no boteco e eles falam assim, meu preço chegou, ele, meu preço. Tá. Então o que acontece? Eu acho que a essência do boteco, eu faço esse comparativo, sabe por quê? Porque na igreja... O senhor entra e sai e não tem um irmão, filho de uma língua para te dar uma boa noite. No boteco você entra, os filhos do demônio já te abraçam. Pastor... Então assim, é muito complicado quando Jesus fala assim, olha, eu vim para mudar apenas o mandamento. Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E no boteco eles expressam mais este amor de Jesus do que na igreja. Deixa eu falar para o senhor algo aqui. Então não adianta a gente querer... O senhor está perfeitamente certo. Por isso que eu falo para o senhor... É lógico que eu não congrego no boteco, pastor. Não. Eu acho que apenas no comparativo, pelo amor de Deus. O senhor observa isso aqui. O senhor está perfeitamente certo. Mas eu quero que o senhor entenda... Veja por duas áreas. Primeiro, a igreja, ela realmente ela se tornou egoísta. O problema da igreja, pastor, é porque... mais ou menos pelos anos 60, entrou a doutrina da prosperidade.
que parecia ser algo lindo, maravilhoso. Mas a doutrina da prosperidade, ela nos colocou egoístas. Ela olhou para mim e disse: tu vai vencer, tu vai crescer. Eu vivo para mim. Eu vivo para ser abençoado. Quando isso entrou em mim, foi quebrado esse vínculo com o Senhor, com o próximo, com o ver o rosto que o Senhor precisa. Porque, na verdade, nós pastores, inclusive eu, de 2, 3 anos para cá, eu comecei a tratar isso na nossa igreja. Porque eu fiquei egoísta. Por exemplo, eu sou pastor, já falei para o Senhor, o que acontece? Eu estou vivendo para crescer. Então, eu estou usando uma multidão de pessoas para que eu cresça. E eu estou trabalhando para eles. E ele diminua. Agora escuta isso aqui. Dentro disso aqui, quando eu trabalho isso, eu levo... Vocês são pessoas com objetivos diferentes, pastor. Aqui está a explicação disso. A sua mente, você falou para mim antes de começar o podcast, essa realidade, o que era a sua realidade? A realidade do pastor Pedro. Essas pessoas, eles têm mais união, porque eles estão fitos numa só coisa. É fácil fazer isso. É fácil. O objetivo deles é embriagar. O objetivo seu é, na sua empresa, o objetivo dele, imagina 200 pessoas com estes objetivos. Então, o senhor entende mais ou menos como é mais difícil para a igreja? Porque no mesmo momento que eu digo para o senhor, vem para cá e congrega comigo, vem buscar Cristo comigo, eu estou dizendo para o senhor, vai lá e granjeia. O problema aqui, ao meu ver, o problema aqui é que eu chamo de evangelho descentralizado. O que é um evangelho descentralizado? É justamente porque a ideia da igreja é centralizar o evangelho em torno dela. O evangelho descentralizado é dar essa liberdade, é saber fazer o senhor ir. Por exemplo, nós somos pastores, mas a moça aqui, ela vai ser... O que é, moça, que tu vai ser? Isso é uma coisa boa, que ela é minha filha. Vai ser uma doutora. Doutora. Presidenta. Uma presidenta. Do Brasil. Certo? Então veja só. Um mês, pelo amor de Deus. No momento em que ela começar a galgar por esse caminho, provavelmente, se quem não souber discipular ela, vai quebrar a vida espiritual dela. Porque a ideia que nós temos é que, uma vez que eu estou sendo servo de Deus, eu tenho que ser obreiro de igreja, eu tenho que ser pastor de igreja. E não, eu posso ser o José, eu posso ser o Daniel, eu posso ser. E se eu tratar isso no Senhor, o Senhor vai, e quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar comunhão. Exatamente, eu concordo. Entendeu mais ou menos? Entendi. Tanto que quando eu tomei conta de igreja há muito tempo, coordenei muita gente, mas isso é. Quantas pessoas chegavam e falavam, pastor, eu não vou poder vir mais na igreja. Eu falei, por quê? Porque eu vou estar estudando, vou fazer vestibular, então eu vou diminuir, quero entregar meu cargo, tal. Falando, não, irmão, você pode ir para a faculdade com o seu cargo. Mas pode ficar tranquilo. Eu vou colocar alguém aqui para te ajudar. Enquanto você estiver na faculdade, você vai para a faculdade. Se tiver que estudar, você vai estudar. E quando você não tiver, o seu co-líder vai estar aqui e ele vai te suprir. Quando você concluir sua faculdade, o negócio está aqui e a gente continua. Pode ser assim? Deixa eu confrontar o senhor. Pode ser assim. Vou lhe confrontar agora. Me confronta. Dei de volta, você terá. Agora a vida é brava, né? Vou confrontar o senhor agora. Vou confrontar o senhor agora. Deixa eu confrontar o senhor. Não é confrontar, é só explicar isso aqui para o senhor. Dentro da ideia do evangelho descentralizado, o que acontece? Eu quero que o senhor entenda isso. O cara passou 30 anos envolvo com um grupo de pessoas que pensavam igual a ele. O pastor Pedro vai lá arrancar ele. Quando o senhor faz essa ideia de ajudar essas pessoas, alimentá-las, o senhor está simplesmente promovendo isso. Se essa ideia sua aí, ela não tiver uma mudança de sinapse na mente da pessoa, uma mudança de viés, por exemplo, ele vai sair de lá, ele vai vir para cá, ele chegou aqui, onde eu estou aqui agora, aqui não é meu mundo, aqui não está dentro da minha bolha perceptiva.
Esse mundo é estranho. Eu vou olhar para a porta da igreja e vou querer sair. Escuta essa aqui. O que tem que acontecer aqui? Claro, tem que haver o que o senhor pediu aí, que é o olhar nos olhos, né? O olhar nos olhos, A igreja do senhor o é abraço. preta lá também? Não, senhor, preto só ele. Só ele. Então, essa igreja é amigo. muito escura. Meu amigo, então veja só, para não fugir a linha de pensamento aqui. Quando essa pessoa que está aqui, essa pessoa que ela vem para cá, então ela não vai se adequar aqui. Agora mesmo eu peguei um mendigo, botei na garagem da minha casa. Eu disse para minha filha, não disse para ninguém que eu estou fazendo isso aqui. Estou dizendo que eu estou pegando morador de rua e botando dentro da minha casa. Botei na garagem da minha casa. Ele não fica. E eu trabalhei. Eu falei para ele, eu nunca usei a psicanálise em pessoas como o senhor. Vou tentar usar. Não fica. Não fica. Inclusive, é lindo isso. Eis aqui a razão do arbítrio livre. Da liberdade de escolha. Eu vou explicar uma coisa para o senhor. Por que Deus não prende o senhor? Não me prende. Eis a razão. Veja só. Meu Deus, Deus é misericordioso, Deus é lindo. O que Deus fez? O que Deus fez? Se Deus ele impusesse sobre o ser humano, como muitos nós queremos, Pai, me controla. Porque se o Senhor não me dominar, eu vou para o inferno. Me controla. Se Deus lançasse sobre o Senhor a vontade dele diretivamente, minuto a minuto, segundo após segundo, o Senhor enlouqueceria. O Senhor morreria. Então o que ele fez? Ele liberou a liberdade de escolha. Ele liberou. É o que acontece com esse pessoal. Ele liberou a liberdade de escolha. Então ele deixa a pessoa ir. A pessoa vai. Quando chega lá na frente, ele, com misericórdia, pega a pessoa de novo, puxa de novo e solta. Se ele segurar, a pessoa morre. Ele solta a pessoa. A pessoa vai de novo. Deus, estou morrendo. Vem pra cá que eu pego você, vou levantar. Igual ensinando criança a andar. Essas pessoas, pastor, muitos deles estão lá porque eles não querem ter a responsabilidade de pagar um bujão de gás. De pagar energia. Isso aqui não é coisa, isso é coisa de pesquisa, de estudo. Eles querem ficar lá. É o mundo deles. Isso é lindo, pastor. Você pega uma pessoa dela e puxa ele pro seu mundo. Ele não dá conta de ficar onde o senhor está. Ele não consegue. Então, se não houver nessa ideia do evangelho descentralizado, que eu não sei nem quantos anos dura isso, que é pegar a pessoa, tirar a pessoa lá de fora, puxar a pessoa para cá, fazer ela ver esse novo mundo, seria mais ou menos dar um curso para ela, ensinar ela uma profissão, consertar um celularzinho para ganhar seu dinheiro, trazer ela para cá, ensinar ela a ir. O tempo mínimo é o que Jesus gastou, 3 anos e meio. Ensinar ela a ir com confiança de que ela tem uma igreja que está com ela, onde ela estiver. Ela, por exemplo, as nossas igrejas para alcançar os garçons, os profissionais da noite, poucas igrejas preparadas para alcançar esse pessoal, porque eles não têm espaço para eles, porque não tem culto no horário que eles trabalham. Então, seria mais ou menos isso. A minha preocupação aqui nisso tudo, aqui, misturando a igreja aí com a sua responsabilidade social, a fé, para mim está tudo misturado e para mim, sim, o que aconteceu aqui? A minha própria pessoa, o inimigo, o sistema tentou quebrar a minha própria pessoa quando ele disse assim para mim, ó, tu vai crescer, tu vai ser grande, tu vai conquistar, porque eu estou aqui para te abençoar. Isso é balela. O evangelho ele só existe para o outro. É isso que nós estamos falando aqui. Ele só existe para o outro. Ele não existe para mim. Esse egoísmo me quebrou. Esse egoísmo. Então vamos lá, vamos trabalhar pro outro. Vamos trabalhar pro outro. Mas, para encerrar, e me perdoe, eu acho que eu já estou falando demais, mas esse evangelho, ele só tem a capacidade de realizar se é a ideia de Cristo. É como Cristo acredita que funciona. Então, quando o louco, entre aspas, tá? Câmara, entre aspas, quando o louco Jesus diz assim, se alguém te bater numa face, dá outra. Quando o louco Jesus fala isso, quando o louco Jesus, ele dá para ti uma frase.
Mas quando ele te dá uma frase, essa frase ela está vinculada à religião. A religião. E essas frases, elas têm o poder de transformar nossas vidas. O poder de transformar a nossa vida. O problema é que nós, pastor, temos uma ilusão de que nós vamos dar conta e que Deus vai só nos ajudar. Por exemplo, de novo, a moça que está aqui escondida atrás da câmera, eu pergunto para ela, o que que ela... Eu perguntei isso para uma pessoa, o que que você... Ela virou para mim e falou assim, me fala sobre a sua fé. Eu fui e disse. Ela falou assim, você é louco. Você é louco. Eu falei, funciona. Já perguntaram para mim, funciona? Funciona. O que você tem? Eu fui cobaia, eu vou ver se funciona mesmo. Eu vou ver se o que esse cara está falando é verdade. Se não for, eu tô ferrado. Eu vivo para analisar a cabeça, eu vivo para analisar a mente. Veja só. A moça virou para mim e falou, plan. O que você vai ser? Não, eu quero ser Polícia Federal. E depois? Não, eu quero ganhar tantos mil. E depois? Não, eu quero me aposentar. E depois? Fralda. Cama. Porque é assim, pastor. É assim, ó. Cristo tá aqui, ó. Ouve, moça, isso aqui, tá? Cristo tá aqui, ó. Cristo tá aqui, ó. Eu vou, subo. Se eu não tiver Cristo, bem que eu quebro. Agora escuta onde é que tá a razão da nossa fé. Eu vou subir. Se eu tiver com Cristo aqui, não importa o que eu conquistei aqui, lá no céu vai ser melhor. Então Cristo, ele precisa dar essa continuidade em nossa vida. Ele precisa dar isso aqui. Mas isso é feito, trabalhado. Meu Deus, o Senhor diz, prega o evangelho, fala de mim para as pessoas. Diz de mim. E o mais engraçado da história, sabe quantas pessoas já tratei na psicanálise usando, entre aspas, Jesus? Chegou pessoa na minha mão, para mim trabalhar desse jeito assim, ó. Ó, desse jeito. Pagando R$600 para o psiquiatra tomar remédio. Outro disse assim, o médico passou para mim, o remédio para me tomar 2 meses. Tomei em 15 dias, não está dando certo. Eu falei, com 3 meses eu tiro de ti isso aqui. Tu me ouve? Tu me escuta? Escuto. Me ouve mesmo? Primeiro, preste atenção. Se eu estiver fugindo do tema, me puxa. Primeiro, nunca chore por chorar. Toda vez que tu for chorar, dá com vontade de chorar, se ajoelhe e ore chorando. E chore orando. Leve suas palavras. Fale. Me ouça, me escute. Com 3 meses eu tiro você disso. E o que eu falo para ele? Todas as pessoas que eu vejo com depressão, com ansiedade, que eu trato essas pessoas cristãs, elas têm algo em comum. Em algum momento elas pararam de confiar em Deus. Elas pararam de acreditar em Deus. Elas não acreditam no funcionamento. Mas está sabotado isso porque a ideia que a igreja traz é de que o Senhor vai prosperar. Eu não te preparo para a tristeza. A igreja trabalha como o sistema, né? Como sistema. Por exemplo, pastor... É o sistema religioso. Por exemplo, o sistema... por exemplo, pastor, qual é a ilógica que tem de eu ficar triste? De eu sentir dor. Por que eu não posso sentir dor? Por que eu não posso ficar triste? Por que mesmo? Que na hora que eu sinto a tristeza, eu tenho que ser receitado. Para quê? Isso. Qual é o ser humano no mundo que não sente tristeza? Então, veja só. E Cristo falou, né? No mundo... Tereis aflição. Agora vai. No mundo tereis aflição. Mas no mundo, aqui está o segredo. No mundo. Igreja, presença de Deus é lugar de refrigério, descanso, alívio. Então você está falando que o crente então não pode ter aflição, não? Se ele estiver na presença de Deus, não. Pastor, eu sou feliz. E eu achei que não podia. Pastor, pastorear é a coisa melhor que existe no mundo. Eu digo isso para todo mundo. Vou comemorar 30 anos de pastoreio. Vou fazer uma festa, vou dar comida pro povo. Mas eu também acho bom ser pastor. Eu não gosto de me chamar de pastor. Mas eu acho bom mas assim, mas eu penso cuidar assim, de gente. quando a gente fala da igreja e a justiça social,
Quando a gente olha assim, uma igreja, ela é uma igreja sadia, que é uma igreja baseada na palavra, que é uma igreja que sabe, né? Que olha para as pessoas não como aquelas que vão me promover, mas aquelas que vão se promover a si mesmo, entendeu? Irmão ajudando irmão, beleza, isso é joia. Mas só que a realidade das nossas igrejas, da maioria delas, é uma realidade diferente. É uma igreja opressora, é uma igreja que humilha, é uma igreja onde que, por exemplo, é complicado falar algumas coisas, mas olha só, quando a gente olha assim para a igreja, esses dias eu tive que confrontar uma pessoa e eu vê se tem água aí. E quando a gente olha assim para a igreja, às vezes é até complicado falar. Porque olha só, para que existe a igreja? Para que existe a igreja? Quem que deve ir para essa igreja? Então assim, para que existe a igreja? Para cuidar do órfão, do viúvo, tal, tudo mais. Quem que deve frequentar essa igreja? Do meu ponto de vista, os pecadores. Certo. Aonde que é o lugar dos pecadores? Aí... Depende. Não, você vai me entender. Aí o que acontece? A gente cria uma igreja, essa igreja ela cresce, aí essa igreja ela vira um grupo social, que é dessas pessoas. Eu até discuti uma vez, o cara falou assim, igreja boa é a fulana, é a igreja tal, porque essa aqui é a igreja de verdade, porque lá tem o banco da minha família, que foi da minha tataravó, foi da minha avó, foi e tal, então de família em família passa para lá. Eu falei, e essa igreja tá enorme já. Ele falou, não, é do mesmo jeito há vários anos. Eu falei, para mim essa igreja não presta. Foi por quê? Eu falei, porque vocês acham que só quem tá lá é que tem lugar de estar, não tem como. Como que eu aprendi assim com o meu mentor, né? Então o que acontece? Se eu vejo que uma coisa é boa, eu quero atrair outras pessoas. Pastor, o senhor falou no início, o senhor falou da distribuidora. E eu frequento uma distribuidora quando eu vou comprar meus refrigerantes. E às vezes eu chego, meu setor eu sou bem conhecido. As pessoas falam assim, pastor Zói, eu falo, meu irmão, como é que você tá? Tô aqui. E o cara que tá me cumprimentando é o maconheiro, é o cachaceiro. E esses caras, o Pedro me conhece de tempo, é só os dois mesmo que gostam de mim. E assim, não é porque eu quero, não, é porque é algo que eu tenho que eles querem. E eu acho isso o máximo. Então assim, o lugar do pecador, eu acho que ele tinha que ter alguém para ir lá e falar assim, filho, vem pra igreja. E quando ele chegasse na igreja, ele tinha que ser abraçado. A Jesus não mandou a gente chamar ninguém para a igreja. Não, quando eu falo... Jesus mandou a igreja ir. Pois é. O erro é que nós invertemos É isso que eu falo, é por isso que eu vou na distribuidora. Então, quando eu gosto de usar esse exemplo do maconheiro e do cara que bebe muito, por quê? Porque para eles, igual o senhor falou do mundo, né? O maconheiro, o Deus do maconheiro é a maconha. Porque quando ele tá na loucura dele, ele fumou, cara, ele descansa, ele relaxa, vira outra pessoa. E o Deus do cara que bebe é a bebida, é o álcool. Então quando ele bebe o álcool, ele se solta, ele conversa mais. Então assim, o que eu fiz com essas pessoas? Eu falei, bicho, tal, e passou o irmão da igreja, ué, pastor Cleves. Tipo assim, né? Um ar de condenação. Tá na distribuidora, né, pastor? Então o que acontece? E os caras falaram assim, pastor, vai embora. Eu virei pra eles e falei assim, cara, não vou de jeito nenhum. Pastor. Aí eles falaram assim, mas ele tá te julgando. Eu falei, ele tá me julgando e eu tô tentando salvar vocês. Entendeu? Por quê? Está certo. Qual foi a ideia que eu fiz? Uma psicanálise sem saber o que eu tava fazendo com eles. Eu falei pra ele, o maconheiro, falei, quanto você fuma por dia? Mais ou menos uns 15 baseado. Falei, toda vez que você for enrolar um baseado, você vai enrolar ele orando. Você vai orar para assim, Deus. Ele falou, não, mas e a maconha? Eu falei, o que tem? Ele falou assim, não, mas eu vou estar enrolando a maconha e vou estar orando. Eu falei para ele assim, cara, você tem que entender o seguinte, a sua maconha não é maior que Deus.
Deus é maior do que a maconha. Pastor, E aconteceu que ele fez isso, pastor. Enrolando a maconha e orando. amém. Aí quando eu encontrei com ele, ele falou assim, pastor, a oração tá funcionando. Eu falei, tá, e aí, quantos? Ele falou, tô só em 7. O senhor tá entendendo? estou. Então, assim, se tivesse alguém para expressar a igreja com um pouco mais de amor e um pouco mais de compreensão ao próximo, a situação das igrejas seria um pouco mais Mas diferente. deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu preciso tratar isso aqui, porque isso é muito sério. Porque eu sei que milhões de pessoas vão ver esse podcast. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Então eu preciso tratar isso A aqui. boca santa desse homem. Eu vou falar uma coisa aqui. O trabalho do sistema é desacreditar a igreja. É desacreditar a igreja. É levar a igreja a não ter crédito. Esse é o trabalho. Aquilo que a gente conversou lá. Então veja só o que eu vou tentar falar para o senhor aqui. Ó. O trabalho do inimigo é esse. Ele está conseguindo fazer isso quando não é o caso de vocês aqui. Porque aqui está havendo uma bifurcação, tá havendo um duelismo aqui. Nós estamos partindo de duas verdades do mesmo princípio. O senhor está falando de uma igreja, eu estou falando de outra. Certo? O senhor está falando de uma igreja como um sistema realmente social, talvez o senhor venha aqui até para isso. Só que eu vou tentar mostrar algo para o senhor, porque é o seguinte, o Senhor, é lindo isso. A prova da humanidade de Cristo é porque o Cristo que nós acreditamos hoje, ele não é o Cristo de lá. De quando ele estava vivo. Presta atenção. O Cristo que nós acreditamos hoje, ele é o Filho de Deus. E realmente. Ele é maravilhoso. Ele é o cara. Só que o Cristo da época de Pedro era o filho de Maria. Era um ser humano. Ele era o filho do carpinteiro. Então, você imagina o filho do carpinteiro dizer assim: aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva. Como? Pedro, fala isso aí para eu acredito. Não dá para acreditar. Quem de mim se alimenta, mim viverá. Então veja só, esse homem, esse E não ser, come da minha carne, não bebe do meu sangue, é um vampiro. esse ser, o Pedro, o Jesus agora é Pedro, o Pedro aqui, o senhor, que é mais bonito do que ele. Não, mas Jesus era mais negão, né? Era mais feia. A Bíblia fala. Então tá bom, vamos lá. Agora imagina o senhor dizendo isso aqui para mim, o senhor dizendo isso aqui para mim. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Quem estava falando isso? Quem estava falando isso não era o Jesus de hoje. É a mesma pessoa, mas eu quero dizer, não era o Jesus de hoje. O Jesus de hoje é fácil crer nele. O que mais tem é propaganda e divulgação dele. O Jesus de antigamente. Naquele tempo eu acreditaria em Jesus. Não acreditaria não. Jesus Cristo ia ao banheiro. Jesus Cristo tomava banho. Jesus Cristo se vestia. Não tinha como. Era um homem, como nós estamos tentando provar aqui. Agora escuta só. Esse Jesus Cristo, ele falando isso. As portas do inferno não prevalecerão como com a minha igreja. O que está acontecendo aqui, pastor? Dentro da igreja, existe mais 2 tipos de classe de pessoas que são infiltradas na igreja e é bíblica. Não me pergunte onde é que está na Bíblia, porque eu não decoro um versículo da Bíblia. O lobo e o joio. Eu nunca vi um cristão dizer que é joio. Eu nunca vi um cristão dizer que é lobo. Igual eu também nunca vi as Dia das Mulheres, elas falam assim, eu sou Eva. Eu nunca vi. Agora escuta essa aqui, o que eu vou tentar, só para bem rapidinho para terminar para o senhor. Existe os parasitas, pastor. Eles estão aclopados a igrejas, eles sugam a vitamina da igreja, mas eles não são a igreja. Essa classe de pessoas que detona a igreja são, em boa parte, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, que por um motivo ou por outro estão lá dentro, porque teve uma fonte, um meio, teve um benefício. Eu acho lindo isso. Porque quando eu vejo o que está acontecendo hoje com a igreja,
eu digo assim, ó, Deus é o cara, Jesus é o cara, para aguentar isso, para suportar isso, para segurar isso. Então, quando eu olho para a igreja, eu, pastor Nilson Messias, eu olho acreditando. Porque isso não era para existir mais, pastor. Pastor, é inundado informações, publicidade negativa contra a igreja. É inundado. É uma inundação terrível. Meu Deus, eu cheguei na minha igreja esses dias, olhei para aquele povinho tudo humilde, tudo simples, tudo pobre. Eu disse, meu Deus, presta atenção nisso aqui. O senhor tem a capacidade de vencer um demônio por força própria? Não. Não. E por que Deus manda o senhor lutar contra uma legião, se o senhor não dá conta de vencer um? Não, mas eu sozinho não, mas ele comigo, né? Rebenta tudo. Você entendeu? Você entende o tanto que nosso desafio é grande, pastor? Pastor, você não dá conta de derrubar um demônio. O Senhor disse que vai lutar contra legiões e legiões de espíritos imundos. Então, veja só, a força está nisso aqui. Então, quando eu olho para a igreja, pastor, eu creio. E essa crença, ela não me detona. Ela não me joga na ideia de eu vou acusar, eu vou denunciar. Embora tenha que haver esse papel. Ela me joga na ideia de que eu vou continuar fazendo. Porque esse negócio funciona. Porque se esse negócio não funcionasse, ele já teria acabado fazia muito tempo. Então eu vejo assim, pastor, que há aqui duas. Existe a necessidade, eu não fui chamado provavelmente para ter a mesma visão que vocês, mas existe essa necessidade. Agora, eu acredito piamente que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu acredito nesse poder, nessa capacidade transformativa do ser humano para que ele possa realmente se encaixar no meio da sociedade. Então, sim, levar o alimento, dar a comida, cuidar dos pobres, cuidar do necessitado, toda religião faz isso. Inclusive, esses dias Mas aí entra a questão que Jesus fala. A gente vai fazer isso, mas a base principal do evangelho é Jesus fala, ensinando-os a guardar. Não é fazer por fazer. Não é entendi. fazer o social por fazer. Não é só encher barriga. Né? Mas aquilo, eu vou trazer a pessoa tirada daquele mundo para o meu mundo, mas eu tenho que ter essa parte, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, foi o que Jesus fala lá em João, né? Então, a nossa missão é cuidar, mas é cuidar ensinando. E não é um ensino teórico. Porque É um ensino vivido, é um ensino amado, é um ensino compartilhado, né? Porque a base da igreja é relacionamento. Não existe transformação de pessoas sem ter relacionamento, né? Porque a sociedade fala que nós somos parte daquilo que nós vivemos, né? De onde você vive. Uhum. A pessoa ela é parte daquela vida lá porque ela vive ali. Mas a partir do momento que ela começar a viver aqui, que ela pertencer a esse relacionamento e esse relacionamento trazer esse ensino, né? Que transforma a mente, né? Paulo fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o evangelho, ele precisa transformar o meu entendimento. E é um ensino. Né? E a gente não ensina do púlpito. O púlpito é só o cafezinho. Uhum. O púlpito é o cafezinho do dia a dia. Né? Mas precisa do alimento sólido, precisa do almoço, precisa da janta, né? Aí entra o ensino. O ensino o quê? De prosperidade? Não, o ensino do que Jesus ensinou. O crer a amar. Né? Jesus fala, eu li um livro uma vez, você fala 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Uhum. Né? Um exemplo, amai os vossos inimigos. Vocês estão a mente transformada. Peraí, como que eu vou amar
né? Porque as músicas do crente hoje né? Quando eu estiver no palco, você vai estar na plateia me aplaudindo. Você falou mal de mim, você me ofendeu, você me machucou, Deus vai me pôr lá em mim. Aí vem o homossexual cantando, né? Precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque eu preciso... Como que eu vou amar o meu inimigo? Como que eu vou orar por aquele que me persegue? É uma mente transformada, não por falácia, mas pela ação do Espírito Santo na pessoa. É porque é assim, ó, só para concluir aqui, ó. Nós temos, eu não sei de onde foi que tiraram isso, eu não sei. Essa ideia de que eu sou grande ou maior se tiver uma plateia me ouvindo. Eu não sei de onde foi, quem foi o bendito que tirou isso. Se não tiver uma plateia, quanto mais... Eu sei. Você tem coragem de falar aí? Eu tenho. Fale. Vai se prostrar me adorar, né? Tá aí. Então veja só qual é a ideia. Jesus Cristo, ele pastoreou 5.000 pessoas. Num sermão, ele ficou com 12. E ainda perguntou se aí a pergunta é, Jesus ficou sendo menos pastor porque ficou só com 12? Nisso aqui está um engano nosso. Presta atenção, pastor. Eu sou pastor. Então, na verdade, eu sou bispo. A moça lá, ela é uma membra da igreja. Eu tenho uma maneira de me sentir grande. Como? Eu vou deixar ela sempre membra. Mas eu tenho uma maneira de ser maior ainda. Eu vou fazer ela virar pastor, tá? E eu vou ser agora pastor de pastores. O seu crescimento me faz crescer. O seu crescimento me faz ir. Me faz aumentar. E nesse crescimento, o reino de Deus, ele ganha. A questão, mais uma vez, eu vou dizer, quando ele falou de comunhão, de companheirismo, a questão, mais uma vez, eu vou dizer. E outra coisa que eu aprendi nesses 30 anos, pastoreando a igreja, outra coisa que eu aprendi, linda, é que quanto mais eu cuido das pessoas, mais as pessoas me amam. Entende o que eu quero dizer do Senhor? As pessoas me amam. Quanto mais eu me dou para elas, mais elas me ajudam. Mais elas estão comigo. Mas essa aí é a essência, né? Do amar ao seu próximo. Quanto mais eu faço isso... Não é mais amar o próximo. Jesus mudou essa... Como? Não, pois é. Né? Como é amar ao próximo, fala assim, como? O mandamento fala amar o próximo como a ti mesmo. Não, negativo. Eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ah, sim, tá certo. Gostei. É porque tem uma jogadinha por aí que eu tenho que me amar primeiro. Quanto mais eu me amar, mais eu te amo. Então eu tenho que me amar primeiro. Tem uma jogadinha por aí que eu gosto daquele outro. Também, assim, né? Porque amai-vos uns aos outros como eu. Então a base do meu amor pro Zóio, pro pastor Nilson, é ele. É porque se for o seu, você mesmo manipula. A caridade aí é o amor em ação. Então, a pergunta é, como que eu consigo amar o próximo aqui? Que sentimento eu vou desenvolver pelo Senhor? Como é que eu demonstro? Eu sei amar o próximo, por exemplo. Tipo assim, nós dois estamos conhecendo agora, né? Se o senhor não gostar de mim, beleza. Próximo. Não gosta aqui não, pelo amor de Deus. Próximo. Não. Não, pastor, não. É assim mesmo. Vamos agora se empolgar. Já vai parar, né? Porque mas não entrou nem no outro, né? Saúde mental. 15 para as 10? Deu 1 hora. 1 hora? 1h08. 1h08 nesse. Então a igreja, para viver, né, eu costumo falar para ser uma igreja, como é que fala, gente? Eu fiz até uma carta, né? Uma igreja relevante, né? O que é ser uma igreja relevante no meio da sociedade? Eu até falo pro pessoal, se essa igreja for tirada desse bairro hoje, dessa rua, ela vai, a sociedade aqui vai sentir falta dela.
Se no lugar dessa igreja aqui vir um supermercado, o que o povo vai escolher? Vai achar, nossa, tirou a igreja, vai ficar bom. ruim, mas trouxe o supermercado para Agora mata minha fome. né? Então, assim, essa não é uma igreja relevante na sociedade. É porque ela não vai fazer falta. É isso que eu falo. É a minha teoria sobre a igreja de verdade, entendeu? Porque a Tem que igreja fazer. relevante, quando ela sair daquele certo, se tiver, o povo vai falar. Na época depois o pessoal falava, né? Por que Nero resolveu matar na igreja? Porque ele falava, pô, esse povo se cuida bem demais um do outro. Mas Paulo ele ficou considerado, ele cuida falaram bem de Paulo demais. assim, ó, ele perturba a nossa cidade. E o que chamou a atenção de Constantino para fazer a igreja se tornar parte do Estado? Era o cuidado que a igreja tinha uns Então, os outros. pelos outros. Isso chamou a atenção dele. Ele falou, não, vou pegar esse povo aqui. Mas nós estamos falando aí de uma igreja primitiva. Primitivo. Não, mas a igreja de hoje- o mesmo espírito que agia naquela igreja é Ele- o mesmo espírito de hoje. É, mas o que nós estamos dizendo aqui que na prática não. Não, Não, na Isso aqui está é tudo aí que questionado nós- aqui aí- agora. aí que nós queremos chegar. Aí que é a cereja do bolo. Como levar a igreja de volta para essa prática? Levando a igreja, Para a rua. não, a ser uma igreja primitiva. Tenho, porém, contra vós que negaste o primeiro amor. Só que isso, Estou a porta e bar. a gente não Abre aí, eu quero consegue, entrar. a gente não consegue fazer isso trabalhando o externo. Por exemplo, no meu caso, eu vi isso. Eu vou dizer, eu estudei mesmo. Estudei. Vários pensamentos. Então vai lá. Eu vou ver o que os pensamentos desse cara Jesus vai fazer comigo. Eu não quero saber de outra pessoa. O que os pensamentos, o que é a ideia dele. Certo? Ele vai surtir efeito em mim. Se ele surtir efeito em mim, ainda que eu não consiga mudar a história por completo, mas eu garanto para o senhor, hoje mesmo tratei umas 2 pessoas simplesmente fazendo isso com ele. O que está acontecendo? É falta de Jesus. Quando eu falo falta de Jesus, eu não falo falta da pessoa de Jesus em si, como as pessoas. É muito difícil encontrar Jesus. É muito difícil. Eu vou tentar explicar isso de outra forma. Um missionário, uma junta de missionários saíram para traduzir a Bíblia para um dialeto de uns nativos. Passaram vários anos tentando, mas tiveram um problema no dialeto deles. Faltou uma palavra no dialeto deles. No dialeto daquele povo não tinha a palavra crer. Então deixaram o missionário e os outros foram embora. E ele viveu 2 anos com os índios para descobrir qual era a palavra. Um dia eles matando um animal, né, um cervo muito grande, e tiveram que levar escambado lá, segurando. O cara chegou na casa e tinha uma cadeira velha, canto. O cara jogou a caça, chegou e se lançou na cadeira. O cara olhou e traduziu a palavra crer por se lançar. Escuta isso. Por se lançar. O que aconteceu aqui? A cadeira era velha. Agora, por que a cadeira era velha? O senhor já percebeu, pastor, que quando a gente chega em determinada casa, a pessoa fala assim, senta aí. Aí você olha assim pro sofá, o sofá tá todo rasgado, fedendo pelo de cachorro, um pano rasgado. Não, tá bom em pé. Ninguém pergunta por que aquele sofá tá daquele jeito ali. Por que ninguém nunca jogou ele fora? Ele tá rasgado daquele jeito, vituperado, olhando para ele sem formosura, não desejamos ele, por causa de nossas enfermidades. Nós nos lançamos em cima. Então, isso tudo que nós estamos buscando aqui, se nós não tivermos a capacidade de nos lançarmos, escute o que eu estou falando. Eu não estou falando de se lançar, eu estou falando no Evangelho, no que Jesus fala. Nós não tivermos a capacidade de fazer isso, nós não teremos estrutura mental para fazer o que nós queremos. Isso que eu estou tentando dizer aqui. Isso que eu estou tentando falar aqui. Nós não teremos estrutura mental. Nós não teremos a capacidade. Nós vamos
fazer, porque pastor Pedro é forte, eu sou forte, o senhor é forte, nós somos fortes, nós vamos lá, pegamos as cestas, entregamos, mas paramos bem. Suporte, né? Mas sempre quando eu falo dessas questões de social, sem um alimento, sem o alimento, Eu perca concordo de também. tempo. O senhor tá certo mesmo. então não tem jeito. Despedir de barriga vazia também é triste, né? É triste também. É triste. Não, e tem Mas que ter, pastor. Tem que ter. Tem que fazer, tem que dar cesta, tem que fazer. cuidar. Pessoal, mas é isso aí. Hoje nós estivemos aqui com o nosso querido pastor Nilson, né? Pastor, psicanalista, servo de Deus. Pastor, fala para nós onde que é a sua igreja. Minha igreja tá na rua aí, lá no setor Tremendão. Num lugar bom, hein? Bom, Tremendo. inclusive esses dias eu perdi uma pessoa da sociedade por causa da classe de pessoas que estava dentro da igreja. Vieram e disseram para mim, o esposo da mulher disse, ela vai parar de congregar aqui porque a classe é outra. E a pessoa é de uma classe mais elevada. Ah, tá. Então nós vamos lá pro centro da cidade, que é lá onde tá as igrejas. Da classe alta. Classe alta. Ai, Ai, Jesus. E pastor, isso me entristece, porque quanto tempo essa pessoa ficou com o senhor lá? por 2 anos. Não aprendeu nada. Tem que sair de lá mesmo, né? Deu-me livre. É verdade. Mentinha É fechada. verdade. Mas é isso aí, Pedrão. Ô, pastor, seus Bom, só agradecer o senhor, tá? Só agradecer o senhor, agradecer a Eu já oportunidade. peço perdão. Eu estou feliz aí, porque gostei, amei. Fiquei aqui pensando, uau, amei isso aqui. E eu tava nervoso, tá? Eu tava nervoso. Eu não sabia, eu achava que ia ser mais formal. Aí o pastor Pedro, não, se acalme, lá vai ser alegre, lá vai ser gostoso. Amei. Só Não tem agradecer. formalidade comigo, não. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Pastor Pedro, suas considerações. Foi bom estar aqui mais uma noite, mais uma vez com o Zói, né, para os outros Cleverson. Pra Pastor alguns Nilson, pastor, amigão, que a gente tá aí na caminhada, né, com a nossa diretora ali, né, Sarah, Isabelle. Isabelle, e até o próximo, né? É isso aí. Pessoal, e é isso aí. Deixa eu ver qual que é a minha câmera aqui, aquela ali mesmo. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que tiveram uma boa paciência para nos acompanhar aqui. Mais um episódio fechando aqui no nosso Fé na Real. E é isso aí. Você que gostou, comente, compartilhe e nos ajude aí. E é isso aí. Fé na Real. Aqui nós sempre vamos trazer uma fé na realidade para abrir os seus olhos e levar você a ter pelo menos um pouquinho de conhecimento. Se não conseguir um pouco de conhecimento, para mim você vai deixar de dormir pelo menos uma noite, pensando em tudo que nós falamos aqui. É isso aí, Pedrão. É isso aí. Um forte abraço a todos vocês e até mais. Vamos que vamos. Fé na real. Fé na Pé real. na real.